Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Daiane Fraga, que é fisioterapeuta e doutora em neurociências. Além disso, a gente partilhou um tempo junto do doutorado aqui na UFSC, né? Sim. Prazer em recebê-la e também é professora do Reservatório de Dopamina no módulo de Neurociência Infantil. É isso aí, muito obrigada pelo convite também. Valeu por comparecer. Dai, deixa eu te perguntar, você, só pra galera entender quem você fez mestrado, você fez doutorado em neurociências e o seu doutorado, eu lembro que eu fui assistir a sua defesa. Se eu não me engano, foi no CF. Sim, no auditório. No da saúde, né? Da Como é que é o nome isso. daquele centro ali? CSS. CSS, Centro de Ciências. Isso. CCS. Isso. Centro de Ciências da Saúde. Isso. E eu lembro que eu fui lá no auditório, assisti a sua defesa e acho que das defesas que eu assisti, porque a galera, não sei se o pessoal sabe, mas os alunos precisam ter uma cota de defesas que eles assistiram, né, para poder defender o mestrado ou o doutorado. Então a gente assiste a defesa dos colegas e eu acho que das defesas que eu assisti de mestrado e principalmente de doutorado, a sua tese era uma das mais fechadinhas e completas de todas, assim. Uau, muito obrigada. Todas que eu ótimo assisti. saber Então, disso. parabéns pela tese que você construiu, que realmente estava muito bonita, assim. Uma tese bem organizadinha, bem fechada. Legal. Foi um desafio, né? Como todos os trabalhos, assim, grandes, mas foi realmente, assim, bem construída, claro, com todo o apoio da orientadora e todos os colegas que participaram. A doutora Ana, isso. E realmente, assim, saiu um trabalho bem completo, bem fechado, mas com resultados também que eu jamais imaginava, né, que a gente conseguiria fazer. Nós conseguimos uma técnica lá do Canadá, com a doutora Joana também, que ela veio e explicou. Qual que foi? A da sinaptogênese. Ah, legal. E então, a partir daí, surgiram várias ideias, também abriu, né, para outros trabalhos no laboratório. Foi uma experiência, assim, para mim, bem legal. E você comentou que foi até metade do doutorado, você tinha quase pensado em desistir, né? Exatamente. Chegou 2 anos e meio de doutorado, não tinha nenhum resultado. Os comportamentos não estavam dando certo. E a gente tentou fazer da melhor forma possível, recomeçar, né, através de uma estratégia melhor. E a gente conseguiu, assim, em 2 anos e meio, reunir todo este material, né, realizar essa técnica. A gente, eu não sei se você sabe, mas a sinaptogênese tem vários processos e são processos demorados para se realizar. Mas a gente conseguiu fechar ali também com a ajuda de todos os colegas que entraram, né, junto e tudo mais. Legal. Uma equipe bem boa. E o que você encontrou no seu doutorado, antes da gente ir para o tema principal do podcast? Sim. Qual que foi a sua descoberta lá? O principal achado do meu doutorado foi em relação à vitamina C, né, o ácido ascórbico, onde a gente observou que ele tem uma capacidade neuromodulatória em neurônios do hipocampo, principalmente. A gente avaliou o hipocampo e não avaliou o córtex pré-frontal, como era o modelo de depressão, né? Modelo animal de depressão. Qual foi o que você usou? O estresse crônico? O estresse crônico, isso, de 21 dias. E a gente precisou realizar este estresse crônico em outra universidade, naquele momento. E realmente, assim, foi dentro dessa perspectiva neuromodulatória que eu comecei a observar também como o ambiente faz toda a diferença nos resultados, né, da pesquisa. E foi uma área, assim, uma técnica, principalmente, que eu amei fazer. E a partir dali a gente sempre pensa em avançar, né? Em descobrir mais, em fazer várias análises a partir daqueles dados, mas foi bem interessante. E você, porque eu lembro que a sua tese, por estar fechada e tal, foi um tipo de trabalho que ajuda a empurrar para frente a fronteira do conhecimento na área. E depois hoje você é conhecida por estudar neurociência da infância. E no doutorado você estudou vitamina C, né, em modelos animais. É claro que no doutorado em neurociências, esse, digamos assim, foi o... Eu costumo dizer que
o conhecimento ele é construído, imagina com uma bola, onde uma bola assim é todo o conhecimento do mundo, né? Quando você faz o ensino fundamental, você marcou um pedacinho do centro dessa bola, ou seja, você aprendeu um pouco sobre tudo, história, geografia, Sim. matemática. Quando você faz o ensino médio, você amplia um pouco esse centro. Quando você faz uma graduação, você puxa para um cantinho, porque você está indo em direção à fronteira do conhecimento numa área e está ignorando todas as outras. O mestrado, o doutorado, você vai mais pertinho da borda, e o doutorado Exatamente. Você encosta na borda numa área muito específica. Só que pelo fato de você ter feito o doutorado essa foi sua linha de pesquisa, obviamente você fez outras disciplinas que envolviam como neurodesenvolvimento Sim. e tal, como eu também fiz. Mas o que inclinou você para ir para a área da neurociência da infância, sendo que você tinha um certo protagonismo na área de vitaminas? Então, eu sempre falo que a pesquisa ela não é uma linha reta. E não é da forma com que a gente desenha ela. Por exemplo, desde a graduação, eu gostava muito de estudar sobre criança, sobre infância. E no mestrado... Eu até estava falando com uma aluna recentemente, e no mestrado eu tive que estudar durante 6 meses para apresentar uma proposta que fosse o suficiente para a universidade também aceitar, para estudar sobre o neurodesenvolvimento. Isso no mestrado, né? Lá em 2011, quando eu defendi ele. A gente realizou um experimento também muito legal, que depois foi replicado por vários outros alunos, onde a gente colocava as ratinhas prenhas dentro de uma caixa de cigarro, a gente acoplou uma caixa, como que fazia, né? Ela fumar passivamente. Olha só! Bem legal, a gente acoplou dentro de uma capela, né? Justamente porque a fumaça era tóxica. E a gente colocou ela dentro de uma caixa de acrílico. E eu tinha uma equipe também muito legal de estudantes que eu disse assim, eu quero essa caixa de acrílico para amanhã. Amanhã eles chegaram com a caixa de acrílico. Legal. Toda preparada justamente para acoplar o cigarro na caixa, a fumaça ir para dentro da caixa e a ratinha prenha ficava ali exposta durante os 30 dias de gestação. Como se fosse uma fumante passiva. Exatamente. Isso foi em 2010, 2011. Então, a gente conseguiu fazer este aparato justamente porque a gente tinha já estudos clínicos inclinados para a investigação da fumaça de cigarro durante o período de desenvolvimento do cérebro. Então, também foi um desafio eu consegui, né, fazer este doutorado, concluir todos esses experimentos durante um ano. E a gente conseguiu resultados muito interessantes de que a prole daqueles animais, né, que foram expostos à fumaça de cigarro durante a gestação, eles tinham uma tendência a desenvolver esquizofrenia. Olha só. Na vida adulta. Então, foi um trabalho, assim, que até foi premiado lá na Itália, levei, né, no Congresso de Neurociência lá na Itália, naquele ano. E o meu pôster, né? Quando a gente sai da graduação, a gente acha que é tudo lindo, maravilhoso e que a gente sabe falar inglês perfeitamente, mas a gente não sabe. O meu pôster encheu de gente, assim, foi muito legal, foi muito interessante. E ali, o artigo científico também foi publicado, a gente submeteu uma semana antes, na outra semana estava publicado, assim, foi aceito muito rápido. E a partir dali também surgiram vários outros estudos nesse sentido de avaliar, né, o que está acontecendo na gestação, quais são as influências do ambiente que influenciam diretamente na gestação e que pode estar também predispondo, junto com uma carga genética, aos transtornos psiquiátricos na vida adulta. E no doutorado, eu fui com essa ideia, exatamente. Vamos desenvolver um modelo de neurodesenvolvimental aqui e tal. Mas a estrutura da universidade, infelizmente, não conseguia comportar, por exemplo, todo o acompanhamento, né, dessas ratas prenhas, para que realmente tivesse um ambiente controlado dentro do comitê de ética. Então, a gente partiu para outra coisa. A gente vai avaliar um composto, que foi o ácido ascórbico, e avaliar, né, dentro disso, alguns parâmetros de depressão e ansiedade. E foi o que a gente fez. Só que eu não queria ficar ali os 4 anos, eu particularmente falando agora público, sem estudar alguma particularidade
do desenvolvimento. E uma das principais particularidades é a neuroplasticidade. Sinaptogênese. Exatamente. Daí você conseguiu embutir no negócio. É claro, Legal. Com certeza. Unir o útil ao agradável, ao que eu tinha interesse também, né? E foi a partir disso, então, que eu escolhi estudar e também surgiu a oportunidade, não é o eu escolhi, né? Então, durante toda essa trajetória acadêmica, a gente sabe que não é um caminho reto e não é a gente que escolhe. Depende da universidade, da estrutura da universidade e tudo mais. Aí quem fez a intermediação com o Canadá foi a Paty? Foi a Paty, foi a professora Patrícia. Tem podcast aqui com a professora Patrícia. Ela foi o quê? Sua co-orientadora? Mais Sim, ou menos? Falando sobre isso, falando sobre neuroplasticidade, sinaptogênese e tal. Que legal. Aí essa pessoa do Canadá veio para o Brasil e ensinou vocês a fazerem a técnica. Sim, ela tinha uma proximidade com a Paty. Ela veio em um seminário aqui, ela ficou alguns dias aqui no Brasil. Ela passou essa técnica para a gente, ela realmente afirmou que seria viável a gente fazer ali toda a técnica, né? E a gente conseguiu fazer com a estrutura. Aí eu descobri que tinha um confocal, um microscópio confocal, sim. Uma sala gigante. Quando eu entrei lá, brilhou os olhos, né? Assim, é aqui que eu quero morar. Exatamente. LAMEB. As secretárias lá do LAMEB, agora está no LAMEB. Antes ele estava lá no outro prédio. Quando eu fui fazer os meus espinhos, o confocal estragou. Ai, aí a gente fez no invertido. Ele é muito sensível, né? Muito sensível. E fiz o curso, fui uma das primeiras que fiz o curso para mexer no confocal, justamente porque eu tinha muitas amostras para analisar e, teoricamente, precisa de uma técnica acompanhando, né? Uma técnica do laboratório acompanhando, devido à sensibilidade do microscópio. Mas eu consegui fazer o curso e ela me ensinou como funcionava e tudo mais. E eu fiquei ali uns bons meses avaliando várias amostras, vários espinhos dendríticos. E a partir dali surgem também outras ideias. Vamos avaliar a ramificação dendrítica, vamos avaliar a quantidade, a morfologia dos espinhos. A imagem saiu legal, dá de analisar a morfologia. Então, assim, a gente vai adequando. Legal. E depois você foi para o Canadá? Para onde você foi? Para os Estados Unidos. Estados Unidos, fazer pós-doc. Exatamente. Aí eu fui para o pós-doutorado com 2 pequenininhos, com os meus 2 filhos. Levou junto? Levei junto. Um era bebezinho, tinha 1 aninho e alguma coisa, e o outro já era maiorzinho, tinha 5 aninhos. E eu deixava eles numa escolinha, ia lá, fazia, né, essa parte teórica do pós-doutorado, a parte do projeto em si. Nos primeiros meses, eu já fui com essa ideia de investigar, de continuar essa investigação de espinhos dendríticos. Eu tive que participar de um experimento no MIT, então teve toda essa parte de colaboração dos laboratórios. Quando a gente sai aqui das universidades, né, quando a gente chega em outra universidade com mais tecnologia, os laboratórios todos desenvolvidos, a gente enche os olhos e quer fazer tudo. E eu pontuei quais eram os principais, né, pontos que eu queria. E a gente conseguiu fazer realmente essa análise de eletrofisiologia, que a gente fez uma parte. Só que você fez LTP? Também. E só que, como todo projeto, como todo laboratório, a gente desmembra, né, os projetos. E eu acabei focando mais na clínica. E aí que eu já estava voltado para essa área de neurodesenvolvimento, que sempre foi a minha área de interesse. E nós investigamos, na verdade, né, entrevistamos vários pais, vários profissionais da infância e tentamos analisar de que forma que essa ciência estava chegando para estes profissionais. Tanto que, na época, lá nos Estados Unidos, estavam tendo muitos ataques em escolas de adolescentes que chegavam, né, e atacavam a escola de uma forma muito violenta, e isso era uma preocupação muito grande dentro dos departamentos de políticas públicas e educacionais. E foi onde, então, que a gente desenvolveu, né, uma pesquisa voltada para esta necessidade dos profissionais terem este conteúdo de laboratório, de dados técnicos neurobiológicos na clínica, durante esta intervenção, né, prática mesmo, baseada em evidência na infância. Foi um dos trabalhos também escolhidos pelo Departamento de Política Pública
dos departamentos lá nos Estados Unidos, né? Para também apresentar aos professores, para apresentar essa proposta de entender, porque quando a gente vê a adolescência, que aquela impulsividade toda, nós queremos compreender também de onde veio aquela impulsividade, como que esta base do comportamento foi construída para influenciar diretamente nas escolhas, tomada de decisões e todas as funções executivas daquele adolescente. Então, foi um trabalho também bem legal. Acabei desenvolvendo depois à distância, justamente porque veio a pandemia. Mas também foi bem interessante de realizar. Legal. E hoje como é que você enxerga a questão de desenvolvimento do nível de consciência de pais, professores, acerca do desenvolvimento infantil do ponto de vista científico aqui no Brasil? Como você falou lá nos Estados Unidos, pelo que você está me falando, existe uma série de esforços e políticas públicas para tentar trazer um nível de consciência aumentado para a população em geral sobre o neurodesenvolvimento, né? Aqui no Brasil é uma área carente? Os professores, os pais, eles têm ou eles estão longe desse conhecimento ainda? É assim, a gente tem uma grande preocupação de que a ciência está avançando, mas o quanto que estes profissionais vão conseguir ter acesso a estes dados científicos a ponto de já ter benefícios para esta geração, para estes pacientes que eles já estão atendendo, para entender os processos básicos neurobiológicos. Porque o que eu vejo aqui muito no Brasil, né? Os profissionais, eles, claro, se preocupam muito que o foco de atendimento são os transtornos de neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, TOD, o transtorno opositor desafiador, né? Mas como que se constrói isso? Quais os fatores de risco, né, que a gente já pode identificar através do comportamento do bebezinho, principalmente no autismo? Quais são os fatores de risco? Quais os sinais, sintomas, né, que o bebê já apresenta? Isso a gente vai conseguir identificar com mais clareza a partir do momento que nós temos dados científicos de como acontece essa formação. E eu vejo assim, muita carência, conversando muito com as minhas alunas, que são de diversas áreas, dentro da pedagogia, dentro da psicologia, que elas não têm acesso a isso na graduação. Né? Que a gente precisa realmente, a academia ela não vai conseguir passar tudo na graduação, e é por isso que a gente precisa né, ter outros tipos. Né? Exatamente. Então, é uma questão muito carente, sim, e até para os profissionais, mas como explicar para os pais? Então, por exemplo, eu converso muito também com as mães ali no meu Instagram e algumas falam, olha, eu recebi um diagnóstico e eu nem sei o que fazer com isso, porque eu não tenho informação sobre o que é isso. Claro que vai estudando, hoje a gente tem vários recursos, né, para estudar, para entender um pouco mais, mas esta insegurança que os pais têm a partir do recebimento de um diagnóstico é bem importante, e principalmente esta explicação fisiológica que dá uma segurança para os pais. Mas o que acontece hoje também, né? Estes profissionais... muito também este desequilíbrio, né, entre o que está saindo na ciência agora, o que está chegando na minha clínica agora, e estes profissionais realmente estão buscando mais, mas o que acontece hoje, principalmente dentro da área do desenvolvimento, é que por muitos anos, muitos estudos consideraram, na tentativa de explicar o cérebro em desenvolvimento, consideraram resultados que aconteciam em cérebro de adultos. Então, tinha essa dificuldade, realmente ainda tem essa dificuldade de extrapolar, né, estes resultados para o cérebro em desenvolvimento. Porque a gente tem dados, Temos dados mostrando sobre isso, falando sobre isso. Tem um pesquisador da Universidade da Filadélfia, que é o Jonathan Purtle, que ele estuda realmente essa preocupação, né, de unir essa ciência com os profissionais, de chegar essa ciência a tempo para os profissionais ainda mostrar, né, este conhecimento com
a clínica hoje, com intervenções baseadas em evidências na ciência hoje. Então, é bem importante, é um ponto bem importante e que aqui, claro, né, consequentemente, com maior conhecimento, a gente vai evoluindo neste sentido. Tá. Seria possível a gente tentar fazer uma... Primeiro, eu sou um péssimo host com patrocínios, desculpa aí, Armin. Pô, o cara no meio do episódio, cara, saco de novo. E eu deixei aqui, a outra vez eu deixo no chão pra tentar... Deixei aqui pra lembrar. A Armin mandou um presente pra você. Ah, que legal. Depois eu te dou ali que a mesa é muito longa. Muito obrigada. Mas ela mandou um presente pra você, tá? Se você que está em casa quer comprar roupas com um descontinho lá, cupom Wesley no site da Armin, basta colocar aí no Google, né? ArminBR, que você já vai chegar lá no site da Armin. Você, na hora de comprar lá no seu carrinho, coloca o cupom Wesley para ganhar desconto, que são roupas que vão te ajudar aí desde a sua prática esportiva até roupas casuais, e tem algumas híbridas que você consegue trabalhar durante o dia todo com a camiseta da Armin, porque ela é uma camiseta bonita, discreta, como essa que eu estou usando, tem só um símbolozinho pequenininho. Então você consegue executar o seu trabalho no dia a dia com as roupas da Armin e depois do seu trabalho na correria, em vez de passar em casa para trocar de roupa para treinar, você também consegue treinar com ela, porque a tecnologia permite isso. Então, é só acessar o site da Armin e usar o cupom Wesley para desconto. Então depois eu te dou o presentinho ali. Muito obrigada. Como é que funciona, mais ou menos assim, o neurodesenvolvimento de uma criança? Eu sei que, por exemplo, eu lembro que eu fiz a disciplina inclusive da Paty, e uma das coisas que mais ficou marcada em mim foi ela falando que um dos grandes... Primeiro, uma frase que ela disse assim, tem tudo para dar errado. Sim. O neurodesenvolvimento... Se você estuda o neurodesenvolvimento, fala, vai dar errado isso daqui, com certeza vai dar algum problema. Porque é muitas peças se encaixando juntas, né? Muito rápido. Exatamente. Também. Então tem migração neuronal, tem o dendrito que vai sendo guiado por sinais químicos e não sei o que, e vai formando as sinapses funcionais. Aí uma das coisas que eu me lembro que foi ponto-chave, assim, foi o fechamento do tubo neural. E parece que uma das coisas importantes para esse fechamento do tubo neural é ácido fólico. Sim. Né? E parece que numa ação de política pública, o governo exige que as empresas que fazem carboidratos, tipo arroz, massa, macarrão, que a população inteira consome, pão, elas são meio que obrigadas por legislação a suplementar esse carboidrato com ácido fólico. Então você que está em casa, pega o pacote de macarrão ou de arroz e lê aí, você vai ver que diz carboidrato, sei lá o quê, enriquecido com ferro e ácido fólico, né? Porque foi uma tentativa que o governo teve, uma política pública de ter meio que uma certeza que todas as mamães grávidas vão estar comendo ácido fólico o suficiente, porque todo mundo come carboidrato. Sim. Então acho que foi muito bom isso. Mas assim, digamos que isso é no período embrionário e tal, mas no nascimento para frente, assim, o que você diria que é importante tomar cuidado e também fazer ativamente para a criança ter um bom neurodesenvolvimento? Então, como você falou, o neurodesenvolvimento tem muitas etapas. Quando a gente abre cada fase do desenvolvimento, a gente observa, uau, isso aqui funciona diferente. Isso aqui não é igual ao adulto. Então, um dos principais aspectos que a gente toma bastante cuidado aí durante esse primeiro, né, a primeira infância em si, é a questão da mielinização. Então, o que acontece? O bebê nasce, ele já está, né, com novos neurônios, ele está desenvolvendo outros novos neurônios, sinapses, mielinização, está acontecendo poda sináptica. É um processo muito dinâmico. Mas, hoje, os estudos através da neuroimagem, através dos estudos longitudinais, que acompanham muitas vezes até bebezinhos na gestação, na barriga da mãe, até a vida adulta daquele indivíduo, eles começam a identificar, não, peraí, a gente precisa prestar atenção nesta mielina. Porque o que é a mielinização, né? É um conjunto de neurônios onde o seu axônio ele é envolvido por uma bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? Eu sempre comparo, faço uma analogia, como se a gente tivesse vários tubinhos envoltos de slime.
Não sei se você sabe o que é slime, mas não tem criança, né? Mas slime é basicamente uma massinha mais gelatinosa que recobre, né? Este caninho, que recobre o axônio, para dar o quê? Para dar mais eficiência, principalmente nestes sinais. E o que a criança precisa desenvolver bem no cérebro dela? A parte cognitiva, a regulação emocional. Então, esta bainha de mielina, além de estar íntegra, ela precisa ser mantida naquele ambiente. E a gente começou a perceber, nos estudos científicos, que muitas coisas interferem nessa bainha de mielina. Então, dentro do processo de mielinização, o cérebro realmente ele segue uma sequência. Então, tem uma primeira imagem, se puder colocar. Então, por exemplo, neste estudo, ele já começa, a gente já observa... Essa imagem está aparecendo grande para eles, só para te avisar. Tá, beleza. Se caso quiser pontuar algum negócio para eles, aparece grandona na tela. Pontuar, tipo não, assim... não, se você quiser falar, estão vendo, pessoal, aquele lugarzinho para eles é grandão lá, eles não vêem na TV. Ali nos 107 dias, ou seja, o bebê já tem aí uns meses, né? Esta mielinização, ela começa através do cerebelo. Ou seja, as primeiras partes ali mielinizadas começam de trás para frente. Consequentemente, o que é importante para aquele cérebro naquele momento, né? A gente pode observar ainda na primeira imagem, é um cérebro, são várias cabecinhas ali, cortada ao meio, onde a gente consegue observar bem no meio do cérebro. E ali naquela primeira imagem a gente consegue observar um azulzinho mais fraquinho, mais fininho, também ali nas regiões subcorticais. Perfeito. Ela tá assim, né? Só o pessoal entender. É como se tivesse... Bota a câmera em mim aqui, Matheus. É como se a cabeça tivesse virada... Assim. Assim, e tá cortado aqui, né? Isso, exatamente. E aí tira uma parte e enxerga daqui. Isso, exatamente. E esta mielinização, ela vai dentro de uma ordem crescente. E daí quem que organiza isso, né? A genética. Que legal. Então, dentro de um processo natural, esta mielinização, ela começa ali pela parte occipital. Ali para 130 dias, a gente observa também que este córtex visual também já é mielinizado. O que isso significa? Que o bebê, ele já começa a prestar atenção no ambiente dele. Que legal, olha que legal. Ou seja, a mielinização, ela está acompanhando o desenvolvimento funcional. Exatamente. Dentro de um processo funcional, dentro de comportamentos fisiológicos, né, que o bebê apresenta. Ali também nos 130 dias, a gente observa que essas manchinhas azulzinhas, que é este processo de mielinização, também atinge a parte sensório-motora. Perfeito. Que é o quê? Desenvolver esta motricidade, abolir reflexos, motores, tudo isso em muita coordenação com a parte cerebelar. Que legal. Que é um processo que já está mais mielinizado. Ali a gente vai observando, né, que vai evoluindo, mas uma coisa que a gente pode prestar atenção também é que, ali a gente está conseguindo observar bastante ativações na área sensório-motora, mas durante isso, como que o bebê está desenvolvendo a parte emocional? E a parte de interação social? Dentro daquele processo de mielinização, a ínsula, que é uma região cerebral muito importante para os primeiros processos de interação social do bebê, mas não somente isso, para a construção de redes neurais, como a rede de modo padrão, como a rede frontoparietal, como a rede de saliência. Então, é a partir disso, deste processo muito bem articulado e orquestrado pelo cérebro, que, consequentemente, surgirão essas redes cerebrais. Que é um monte de área conectada entre si, né? Exatamente. Mas eu sempre também uso essa analogia. É como se o cérebro fosse uma casa cheia de quartos e tem um grande corredor, né? Então, estes quartos, eles precisam se comunicar. Precisa se tornar uma casa funcional. A gente não vai construir uma casa para não funcionar. E para que estes quartos se comuniquem, eles precisam realmente desta mielinização, que é o corredor que está cheio de fios comunicando esses quartos, né? E se acontece algo com estes fios, com esta mielina, o que vai acontecer com este sinal? Ele vai se dispersar.
E é a partir daí que os estudos científicos buscam entender, não, peraí, isso aqui altera a mielina, isso aqui afeta a função cognitiva, isso aqui afeta a regulação emocional. Muito legal, porque esses estudos de neuroimagem acabaram permitindo isso, né? Que legal. E a gente observa também que ela vai indo, né, para cima, ali para a região parietal, e vai chegando de uma forma muito lenta até o córtex pré-frontal, ali por 329 dias. Aí pega a área motora, que imagino que é a hora que o bebezinho começa a ficar em pé, se equilibrar. Exatamente. Pega todo esse acompanhamento deste crescimento natural da mielina, consequentemente, acompanha todo esse desenvolvimento emocional e motor do bebê. Que se isso tiver, né, alguma alteração, acontecer alguma coisa neste meio, consequentemente o bebê vai apresentar um atraso motor, um atraso cognitivo, um atraso dentro desta parte de processamento emocional. E é muito legal porque os bebês, cada bebê é único, né? Então a gente observa uma imagem, claro, é um agrupamento de crianças, mas cada bebê responde de uma forma diferente. E aí que tem um estudo que eu vou mostrar aqui também para vocês, que alguns pais me perguntam assim, Dai, quando eu começo a ensinar sobre as emoções? Desde bebê? Desde quando nasceu? Não é esperar a criança conseguir se expressar. Porque o cérebro desta criança, ele já está prestando atenção no ambiente dele em reações emocionais, expressão facial. E é muito legal, assim, porque muitos alunos vêm, Dai, mas a função de tal área é isso, isso, isso. Tá, calma aí. A função desta área é assim lá na fase adulta. Aqui no bebê já é outra coisa. Ele tem outra função. Perfeito. Porque o cérebro é muito legal, porque o cérebro dá conta da demanda emocional, de interação social, de habilidades sociais, com o que ele tem. Sim. Ele vai trabalhar com o que ele tem. Ele não vai trabalhar, ele não vai recrutar córtex pré-frontal se a mielinização não chegou lá ainda. O próprio Sapolsky, ele diz no livro Comporte-se, ele diz assim, cara, na adolescência, tem um capítulo chamado Adolescência, ou em inglês, eu li na versão em inglês, diz dude, como é? Cara, onde é que tá o meu córtex pré-frontal? E aí ele cita que no adolescente, quem faz a vez, digamos assim, do córtex pré-frontal é o sistema de recompensa. Por isso que o adolescente é uma bagunça gigantesca em termos de comportamento. Porque o cérebro, realmente, ele trabalha com o que tem ali mielinizado, desenvolvido, né? Exatamente. Então, aqui a parte da infância, ele trabalha muito nessa parte da regulação emocional, principalmente, com o córtex parietal e com o córtex temporal. Então, estes dois córtex ali estão, né, interligados ali com a ínsula, com a amígdala, para suprir essa demanda mesmo de processamento emocional e social. É muito legal isso, porque a gente acaba entendendo alguns comportamentos típicos da infância. Uma outra diferença importante que a gente encontra, né, no cérebro do adulto e da criança é até importante para o sistema educacional este dado. É o funcionamento das redes cerebrais. Por exemplo, no adulto, a rede frontoparietal, que está ligado com o processo atencional, com memória de trabalho, ela é ligada, vamos dizer assim, ativada de uma forma muito mais rápida. Na criança, não. Então, fica um joguinho assim, né? De rede de modo padrão, rede frontoparietal, rede de modo padrão, aquela rede onde a gente está mais relaxado, no momento mais criativo, dentro, né, de processos internos, autobiográficos. E a rede frontoparietal é aquela rede envolvida com a atenção. O que acontece? Fica equilibrando. Vamos supor uma criança de 7 anos que vai para o recreio na escola. Ela vai ligar, ela vai ativar mais a rede de modo padrão, justamente porque ela está mais relaxada, ela não está dentro daquele processo atencional. Quando ela volta para a sala de aula, é muito mais demorada esta ativação da rede frontoparietal. Para voltar para ter atenção ali. Para voltar para a atenção. E dentro de alguns sistemas educacionais, a gente observa, por exemplo,
colocou a criança na sala de aula, tem aquela bagunça, né? Mas a gente quer que a criança fique quieto. Mas a rede de modo padrão está ali, toda criativa, todo querendo, né? Então demora um pouquinho, diferente do adulto. Por exemplo, Wesley, vamos lá tomar um cafezinho e depois a gente volta aqui. A nossa rede frontoparietal se ativa de uma forma muito mais rápida. Então também é uma diferença muito interessante. Que deveria ser considerado dentro do sistema educacional para ter um tipo de... uma diminuição do ritmo do recreio, do intervalo, e depois um aumento na sala, e não um corte, né? Exatamente. Legal. Então, são processos desse tipo, né? Que a gente começa a observar que dentro, tanto do sistema educacional, muitas vezes até na clínica, isso falta de conhecimento. Este conhecimento mais básico, neurobiológico, sobre essas fases de desenvolvimento. Até a própria mudança ali, né, do senso de justiça, das diferentes fases. Muitos fatores neurobiológicos influenciam o comportamento da criança e que muitas vezes hoje a gente se preocupa. Ele está muito irritado. Não, peraí, em qual fase ele está? Qual a frequência? Qual a intensidade dessa irritabilidade? E nesse caso de mielinização, existe o que mais atrapalha aí? Imagino que, sei lá, estresse... Quais são os fatores que os papais e as mamães têm que tomar cuidado? Excesso de telas. Excesso de telas? Já foi demonstrado um estudo longitudinal que acompanhou vários anos um grupo de crianças que teve acesso excessivo, né, às telas e que houve uma alteração nessa integridade da bainha de mielina. O que comprometeu principalmente a rede frontoparietal de atenção da criança. Olha só. Eles acompanharam por alguns anos e eles verificaram bem lá no início da adolescência, mas no final ali da infância, essas crianças, né, que foram expostas excessivamente, as crianças que não foram expostas, e verificaram que realmente há uma alteração nessa integridade da bainha de mielina. No caso aí, o prejuízo funcional é a baixa atividade da rede de frontoparietal, que em linhas gerais, traduzindo para o público, a criança vai ter um problema de atenção. Exatamente. De concentração, né? Dentro de um processo ativar em que o foco dela ali. Exatamente. Caramba. São muitos dados que estão surgindo hoje, né, nesse sentido. Teve um estudo recente que saiu esse mês, se eu não me engano, dia 17 de junho. E ele demonstrou também que um dos fatores que altera essa bainha de mielina é o calor extremo e o frio extremo. Olha só. Então, bebês, já desde a gestação, eles acompanharam também. 2.000 e poucas crianças, eles selecionaram, um N grande, né? Sim, que muito legal. Esses estudos estão surgindo, assim. E eles acompanharam e eles verificaram que essas crianças, principalmente antes dos 3 anos de idade, se elas foram criadas, né, um frio extremo, abaixo, e daí, meu Deus, qual é este frio extremo, né? Abaixo de 2,6 graus Celsius. E temperaturas extremas altas, calor extremo, e aí que o calor extremo ficou ali na média dos 20 graus. Nossa. A gente sabe que existem regiões do nosso país, que extrapola muito este valor. A maior parte do país, do Brasil, extrapola 20 graus. Exatamente. Então, é uma preocupação. Claro que estes dados são avaliados dentro de um clima que não foi controlado, por exemplo, e daí que eles reforçam, né, a necessidade das políticas públicas inserirem climatização em escolas, creches, ambientes onde a criança passa mais tempo. Mas é um dado interessante também, porque isso é uma coisa que um profissional, uma criança que chega lá para uma avaliação, um profissional vai pensar, não, é um extremo temperatura, será que foi, né, desenvolvido e tal? Como é que foi este controle da temperatura durante esse desenvolvimento? Então, são fatores ambientais que a criança é exposta e que, consequentemente, altera a bainha de mielina, mas principalmente o estresse. Estresse, traumas na infância, que também alteram significativamente, né? Não somente a bainha de mielina, mas também a estrutura e a morfologia de algumas regiões cerebrais. E aí o prejuízo vem como, sei lá, fator de risco para doenças psiquiátricas. Com certeza. Até as próprias
vamos dizer assim, a agressividade que a criança apresenta hoje, justamente também, né, envolve também questões genéticas e ambientais, mas o aumento dessa agressividade, o aumento da irritabilidade já é um fator de risco que alguns estudos consideram para os transtornos psiquiátricos na vida adulta. Claro, isso depende do quê? Da intensidade e da frequência destes comportamentos, né? E também o estresse e o trauma são principais fatores para o desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos. Existem milhares de estudos que sugerem fortemente, que fazem, né, análises. Trauma é praticamente um consenso, assim. Exatamente. Trauma na infância aumenta drasticamente a chance de desenvolver transtorno psiquiátrico. Uma das coisas que a gente observa também, uma das dificuldades dos profissionais é avaliar estes traumas na infância. A gente sabe que o abuso sexual, ele é considerado um dos traumas mais importantes, vamos dizer assim, né, a nível neurobiológico, para se prestar atenção durante o desenvolvimento, mas existem outros tipos de traumas, como o abuso emocional, abuso verbal, abuso físico, que abuso não é físico, sexual. negligência física, negligência emocional. Você conhece os estudos do Charles Nelson? Ele trabalha com... Ele é um... Não sei o que ele é exatamente, mas ele acho que é psicólogo. Trabalha em Harvard, não sei se ele trabalha lá ainda. E ele foi um dos caras que... Porque assim, muitas das coisas que a gente estuda na neurociência e no comportamento não pode ser mimetizado, não pode ser criado em laboratório. Sim. Então, meio que os cientistas, entre aspas, aproveitam catástrofes globais. Por exemplo, lá na guerra da Rússia e Ucrânia, deve ter um monte de cientista lá estudando o que está acontecendo lá, né? E uma das coisas que a galera estudou muito, e o Charles Nelson foi um dos caras que encabeçou isso, foi a institucionalização em massa que aconteceu na Romênia. Na Romênia, sim, as crianças da Romênia. Isso, assim, exatamente. Que lá tinha um ditador, o ditador ele vetou todo tipo de uso de anticoncepcional, preservativo, pílula. Começou a ter um monte de gente, de criança nascendo, não tinham pais para cuidar, os pais institucionalizaram as crianças, elas foram criadas sem cuidado nenhum. Então é um modelo muito fidedigno de negligência. E os estudos deles mostram assim como a negligência de afeto, a negligência quando a pessoa nasce e não existe um cuidado e um afeto, um carinho, que foi o que aconteceu na Romênia nessa época desse ditador. As crianças tinham uma inundação de transtorno psiquiátrico, o cérebro físico das crianças pesava menos. Olha que louco, atrofiou o cérebro por falta de afeto na infância. O afeto na infância é um principal pilar, é o primeiro pilar que faz toda essa formação de redes. Se não tem este afeto, se não tem este calor, né, essa troca, essa interação social, vai ser muito mais difícil a ínsula captar os estímulos interoceptivos e exteroceptivos de uma forma funcional para construir as redes. Então, veja como impacta lá antes, né? Como que aconteceu este afeto? E se não teve esse afeto, se teve essa negligência, o que a gente pode fazer, né? Para arrumar isso, para ajustar isso, né? Então, na Romênia, só para saber, essas crianças são famosas no campo. São famosas. Tá. Sim, é um estudo bem Legal. clássico. Todos os estudos de neurodesenvolvimento citam este caso. Agora eu já nem presto mais atenção nessa parte, assim, eu já vou... Mas assim, é bem característico. Você ia falar como resolveu o negócio, eu te cortei. Exatamente. Então, assim, como que acontece o início disso? Então, existe um mecanismo que os meus alunos estão, assim, enjoados de entender sobre ele, que é a alostase. Que sem esse mecanismo de alostase, que é realmente essa troca do ambiente para que o cérebro comece a perceber todos os sinais sensoriais, luz, cheiros e tudo mais, para conseguir unir isso, para começar a formar processos, vamos dizer assim, primitivos, como, por exemplo, a predição de erro. Ela começa ali. Então, uma criança que tem uma dificuldade em predição de erro, o que aconteceu lá na primeira infância? Como que foi esse afeto, né? E daí a gente pensa assim,
é uma questão até de preocupação, né, global. Como que está a saúde mental das mães? Como que a saúde mental das mães afeta diretamente essa alostase, que é um mecanismo importante para manter este equilíbrio, para que o cérebro comece a formar processos importantes, dar continuidade para a mielinização, formar as redes neurais. Então, isso é um mecanismo base que um cérebro em formação precisa ter. Essa alostase seria uma reformulação da homeostase? A homeostase é o equilíbrio interno. Todas as funções internas do nosso organismo. A alostase é um equilíbrio entre os estímulos internos do nosso corpo, que chega até o cérebro, e estímulos externos. Então, a ínsula é a primeira estrutura, né, que se liga ali à amígdala, ao hipocampo, ao hipotálamo. Ela consegue organizar estes sinais externos e internos do ambiente, né, externos do ambiente, internos do bebezinho, níveis de glicose, níveis de hormônio e tudo mais, para construir esta base. Tipo, não, eu estou sendo bem cuidado, então eu vou mandar essa informação lá para o hipocampo para que realmente, né, tenha essa interação social, tenha essa figura de apego, né, que a gente fala, que é bem famoso esse termo, que realmente precisa estar bem estabilizado isso lá na primeira infância, desde o primeiro dia de nascimento. Perfeito. Bem interessante, assim, tem vários estudos que abordam isso, né? E quais as dificuldades? E daí se a gente abre, porque eu gosto de abrir leque, neurociência é para isso, né? A gente abre uma porta e verifica que tem várias outras portas para a gente abrir. Então, como que a gente abre o leque ali da alostase, dessa figura de apego? Saúde mental da mãe. Quem é o principal cuidador? Não precisa ser só da mãe, né? É o cuidador principal daquela criança. Como que está essa saúde mental? Então, é uma questão, assim, que pode impactar nessa alostase, nessa dificuldade de apego. Alterações de sensibilidade da criança também pode dificultar essa alostase. Legal. Dai, deixa eu te perguntar. Uma das coisas que eu sempre pontuo é como é que é a questão da janela de oportunidade para novos aprendizados na infância? Por exemplo, uma criança para aprender uma nova língua. Até que idade, mais ou menos, em termos de correlatos neuronais, isso pode acontecer? A poda sináptica ocorre quando? O que é isso? O que a gente tem de dados? Sim. Esta janela de oportunidade, ela é ampla durante o desenvolvimento. Muito se confunde com período crítico e janela de oportunidade. Perfeito. Diferencia Período crítico é aquele período em que realmente o cérebro está passando por isso aqui, ó. Ele está tentando assimilar as informações do ambiente, ele está construindo essas bases, o que é muito importante, porque se alguma coisa interferir neste período crítico, esta base ela não vai ter um tijolinho torto. Eu sempre falo, a gente está construindo uma parede. Se aquela parede não for bem construída, vai provocar, consequentemente, alterações em outras funções. Então, este é o período crítico, esses primeiros anos onde o cérebro está ganhando forma, estrutura e funcionalidade. E uma coisa que a gente confunde também é estrutura e funcionalidade. Por quê? Até os 3 anos de idade, o cérebro tem 90%, ele já está mais estruturado, 90% comparado ao do adulto. E daí a gente pensa assim, tem córtex pré-frontal, tem córtex pré-frontal, tá tudo ali praticamente. Mas só que o que acontece? A funcionalidade, isso ainda não está funcional. Então, para que haja, né, uma boa funcionalidade, todos esses processos precisam ser construídos com uma base bem sólida. E é por isso que a professora Patrícia citou de que o período de desenvolvimento, qualquer coisa vai interferir nos outros processos. Bom, a poda sináptica. A poda sináptica, e a gente também, como neurocientistas, a gente divide, né? Para ser mais didático. A poda sináptica é isso, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não, com certeza. É tudo uma muito bagunça dinâmico. Enorme. Exatamente, mas tem picos. A poda sináptica, ela tem um pico de vamos dizer assim, né? De poda, principalmente ali os 2 anos de idade e na adolescência. Tá. Então, tem uma alteração, o cérebro está gastando energia para isso. Ou então, seja, vamos fazer poda. Diminui o número de sinapses nessa época. Exatamente.
Então, as sinapses não funcionais vão ser, né, tiradas dali. Perfeito. Por um mecanismo bem complexo de proteínas, de caspase, de mapiquinase. É muito legal, inclusive. Muito legal. Uma das hipóteses da esquizofrenia é que essa poda é exagerada, né? Sim, sim. Porque cérebro de pessoas de esquizofrenia pós-mortem, de humanos mesmo, ele não tem tantos botões, né? Não, a esquizofrenia, o autismo, também tem um aumento dessa poda, principalmente ali no período dos 2 anos de idade. Eles são sobrepostos muito geneticamente, né? Uhum. E na adolescência tem também uma alteração significativa nessa poda. Então, são processos que existem picos. A hipótese dessa poda existir, qual que é a hipótese? Neuroplástica? Vigente hoje, mas é tirar realmente um excesso que não está sendo usado. Exatamente. Por exemplo, vamos citar, né, um exemplo de uma árvore. Tem galhos que atrapalham aquela árvore. Entendi. O neurônio é a mesma coisa, ele vai estar ali estruturalmente, mas não vai estar funcional. Então, para que estar ali, né? Então, realmente acaba atrapalhando a funcionalidade do neurônio. Então, aqueles espinhos, né, que não estão funcionais, eles vão acabar sendo abolidos, retirados dali, por um processo muito bem orquestrado no momento certo. Através, consequentemente, de uma programação genética. Sim. E que o ambiente também influencia, né? Sim. Mas, vamos dizer assim, hoje existem estudos que influenciam sim, mas principalmente a mielinização. Então, o ambiente altera realmente essa parte da mielinização, porque demora mais, né? Se a gente for pensar em questão de tempo, este processo de mielinização demora até, se a gente contar, muitos anos, até o córtex pré-frontal estar bem desenvolvido. Então, pega toda essa base de desenvolvimento que é bastante importante. Perfeito. Uma dúvida que a galera sempre tem também, a questão de uso de álcool enquanto está grávida. Tem a galera que fala que uma tacinha de vinho não dá nada, tem outra galera que fala que cerveja preta é bom para amamentar. Em termos de neurobiologia, o que isso pode afetar o bebezinho na barriga da mamãe? Uma tacinha. Aconteceu que eu estou amamentando, tomei uma tacinha de cerveja, sei lá, uma tacinha de vinho, né? Um copinho de cerveja. Isso não vai alterar. O bebê vai receber. Mas o cérebro do bebê vai tentar dar conta disso. Já na amamentação? Na amamentação. Na gestação, isso aqui é um pouquinho mais delicado, justamente porque, sim, afeta, atravessa a placenta, vai afetar toda esta base, né, de desenvolvimento, e que, se isso for crônico, consequentemente, as alterações também serão maiores. Mas muitas mães vêm com essa preocupação. Tomei uma tacinha, passou pro leite. Passou pro leite. Mas o cérebro do bebê vai dar conta disso. O problema é este excesso mesmo de substâncias tóxicas, né? Justamente porque vai passar através da amamentação. Mas eu esperei horas. Então, tudo isso precisa levar em consideração. Esperei horas para amamentar, ou eu tirei leite antes, né? Ofereci o leite sem as substâncias tóxicas do álcool. Mas em termos de gravidez, assim, a indicação é que não tem dose segura e qualquer tacinha pode comprometer já. Exatamente. Dentro da gestação é um período crítico de desenvolvimento do cérebro, porque a gente não sabe, né, qual é a dose realmente que aquela mãe tomou, qual é a dose que chegou até o bebê. Imagino que quanto mais cedo, pior porque é realmente um conglomerado de célula muito mais sensível, né? Exatamente. É algo que você vai colocar ali, vai chegar até o bebê, e o corpo daquele bebezinho, ele vai ter que tentar dar conta daquilo. Então, é algo a mais, né? Que dentro daquele processo todo bem delicado de construção de formação, é algo que pode interferir diretamente. Perfeito. Sim. Perfeito. Eu vi alguns estudos publicados numa revista bem legal chamada Biological Psychiatry, que eles estudaram alguns netos de mamães que estavam vivas na época de uma grande fome em algum país europeu que estava em guerra. Não lembro exatamente qual que é o lugar. E aí, qual que foi o cenário, assim? Teve uma guerra específica, eu realmente não lembro. Não vou lembrar qual país que era. Irlanda, talvez?
Teve alguma guerra específica num contexto e foi racionado comida para uma população. E eles estavam dando como se fosse uma ração. Quase uma ração de cachorro, assim. Nossa. E para humanos. E racionaram a chegada de comida. Então o governo estava dando essa ração para não morrerem de fome. E os cálculos dos pesquisadores é que as mamães grávidas na época estavam comendo algo em torno de 300 a 500 calorias por dia. Só. É muito pouco, né? Muito pouco. E aí depois eles tiveram filhos e tal. E eles hoje têm netos. E eles foram acompanhar... essa revista é bem grande, o fator de impacto dela. Acho que uns 30 e poucos. É uma publicação muito bacana, porque eles viram que os filhos de mães que na época estavam grávidas, num período específico da gestação, principalmente mais no início, eles tinham uma alteração genética num eixo que era envolvido com controle alimentar. Uau. E eles tinham mais propensão de engordar, porque isso foi passado de forma epigenética. Uau, nossa. Então, olha como a genética da criança começou a ser construída lá nos nossos avós, né? Exatamente. Muito louco isso, né? Esse rolê da epigenética, ele abre um pouco a cabeça da coisa, Hoje né? tem muitos estudos com traumas, né? Isso também é um tipo de trauma, né? Isso é uma negligência física ali que o corpo precisa daquela demanda e não tem. E existem muitos estudos também com traumas, principalmente esta carga genética da mãe, que vai para o bebê. Mães que passaram por traumas, passa para o bebê e passa para o bebê do bebê. Perfeito. Caso não, né, de geração para geração. Caso não haja uma intervenção. Ou seja, se a mãe que teve um filho, a mãe tem um trauma, se o filho dela tiver algum tipo de intervenção na vida para resolver esse trauma e tal, pode ser que corte o caminho. Tem um estudo agora, eu não consegui abrir ele saiu essa semana. Destes traumas transgeracionais, principalmente ligado à solidão. Olha só. Muito interessante, assim. Então, a gente está conseguindo abrir esses lequezinhos mesmo, legal. Né? Destas, principalmente dentro da área da epigenética, dessas influências transgeracionais. Que legal. Que a gente abre vez para os psicólogos, que é um grande campo de atuação, né? Tratamento infantil. Exatamente. E que eu vejo ali pelas minhas alunas que elas trazem dentro da área acadêmica recente, né? Que realmente, assim, eles saem com aquelas técnicas, mas precisam se aperfeiçoar muito mais para conseguir atender, avaliar de uma forma diferenciada e tudo mais. Certeza. Mas é muito legal. O que você trouxe mais de imagem aí? Tem mais algumas? Tem uma... Bota aí, Gabs. A questão... Isso aí é a questão das redes, né? Da ínsula ali, ele está marcando verde e vermelho, que é a ínsula. É a partir dali que vão surgindo, então, vão formando essas redes neurais, principalmente a rede de saliência. O que é mais saliente para o bebê? Chorar de fome ou estar lá abandonado chorando de sono? Então, tudo isso já está sendo formado a partir da interação social. Então, a importância dessa interação social para que a ínsula consiga fazer este equilíbrio interno e externo para formar, consequentemente, essas redes. Estas redes elas vão se formando principalmente até os 2 anos de idade. Então, o que acontece aos 2 anos de idade? Muitos pais falam, a criança muda, a criança vira um mini adolescente, tem vez, tem autonomia, faz birras, outra criança. Então, justamente aos 2 anos de idade acontecem muitíssimos processos ali, são picos importantes de desenvolvimento, tanto de bainha de melina, tanto da poda sináptica, parece que se concentra em uma idade e que, consequentemente, vai ser expresso através do comportamento, através da dificuldade de regulação emocional. O nosso cérebro, quanto adulto, quando acontece algo, por exemplo, a falta de sono, a gente já fica com uma desestabilidade, né, nessa regulação emocional. A criança, dentro de um processo de construção, consequentemente, também vai passar por isso. Ali ele está mostrando essa área verdinha, essa área vermelha, que é realmente a construção dessas redes, dessas principais redes, que é a rede de modo padrão, a rede frontoparietal e a rede de saliência, e o quanto que elas migram, né?
elas são ativas em determinados momentos. Mas bem interessante. E legal que é um período, então, que os papais, que as mamães, eles observam uma mudança comportamental significativa na criança. E está correlacionado com a maturação de algumas áreas, né? Que interessante. Sim. E os 2 anos começa ali por 1 ano de idade. Eu acho que já pode passar para um outro estudo. Esta é a construção das redes ODMN, né? Que é a rede de modo padrão, a rede de saliência, a rede de frontoparietal. Mostrando que o quê? Tudo parece um borrão ali, né? Essas manchas laranjas. O que cima, é? Né? Exatamente, é um cérebro visto de cima, né? Cortado ao meio, visto de cima. Cortado de orelha a orelha. Exatamente. E mostra a ativação, como que acontece. É tudo uma mistura. Quando chega na idade adulta, tudo fica muito mais estabilizado e localizado. Então, é como se estes fios que estão se comunicando, né? As regiões cerebrais, tá tudo meio... Para onde que eu vou? Então, é uma construção muito importante que a gente precisa dar base para isso. Eu acho que pode passar para outra. Que legal. Que depende da interação social. E ali, pode baixar neste estudo aí. É aí que eu queria mostrar para vocês também que cada risquinho em preto é uma criança. Então, a gente consegue observar a variabilidade das expressões emocionais de 0 meses até os 12 meses. Vai um pouquinho mais para baixo para ver o eixo porque tem de baixo. as idades. Aí, 6 meses até os 18 meses. Aí, o que acontece? As mudanças de expressão emocional que o bebezinho tem. Então, ali neste estudo, ele observou que as mais estáveis, né, é a tristeza, e que chega ali com 12 meses de idade, que é 1 aninho de idade, a gente começa a observar. Medo e raiva. Começou birra. Pode começar birra com 1 ano de idade? Pode, justamente porque chegou um pico de entendimento, de expressão daquele sentimento. Que legal. Daquela emoção, né? E principalmente ali aos 12 meses. E eles observam também que o medo, ele começa a aumentar. Ou seja, a criança começa a entender mais o contexto do ambiente dela, o que é ameaçador ou não. Perfeito. E ela começa a aumentar essa expressão de medo, este conhecimento, né? Começa a entender mais as emoções dentro do ambiente onde ela está se desenvolvendo. A raiva ali, a gente observa que deu uma estabilizada. Mas a gente, se alguém tem criança em casa com 2 aninhos, mais ou menos nessa fase, começa a observar, não, mas espera aí, essa linha da raiva tinha que aumentar. Não, ela dá uma estabilizada, mas tudo depende do quê? Da corregulação emocional externa. O que é isso? A criança precisa de regulação emocional externa. Se no caso não tiver, ela pode regular com a raiva. Exatamente. Ela vai ter ela não vai conseguir... O cérebro não vai conseguir processar essa raiva, vai ligar, né, sistema nervoso simpático, depois o parasimpático, é tudo um ciclo que acontece dentro da raiva, dessa crise de irritabilidade, que é a birra, mas que pode ser intensificada ou não, dependendo dessa corregulação emocional. Cara, que gráfico legal. Muito legal mesmo. É legal. E a gente consegue observar, né, que cada linhazinha é um indivíduo. E aí, então, obviamente, tem a variabilidade é muito grande. Mas a média é que ela está traduzida nas linhas, né, nas cores. Isso. E aí que a gente abre nesta oportunidade de ensinar, porque a criança está conseguindo já expressar o medo, a tristeza, ensinar as emoções. O cérebro da criança entende as nossas emoções através das nossas expressões faciais. Então, por exemplo, eu falo para uma criança que está tendo uma crise de irritabilidade, que eu estou calma, mas a minha pupila está assim. O cérebro não está nem aí pelo que eu estou falando. Ele está prestando atenção no tamanho da minha pupila. Isso é ameaçador para mim. Ela vai brigar comigo. Ela detecta a criancinha. Exatamente. O cérebro detecta sinais específicos do ambiente para modular ou não o seu comportamento. Eu sei que quando a criancinha nasce, se você bota alguma coisa muito parecida com o peito de uma mamãe ali, ela faz o reflexo de sucção. Sim. Porque o cérebrozinho dela identifica que aquilo parece um peitozinho. É o que ela entende por peito, né? Por amamentação, por aquele momento. Tem alguns videozinhos na internet também que os pais colocam a roupa da mãe assim e a cara e a foto da mãe para acalmar a criança.
Funciona porque ela entende, teoricamente, né? Funciona. Deve detectar. Então, tem um estudo muito famoso também que foi feito com primatas, que é o que eles colocam 2 tipos de mães. Uma mãe que ela é tipo, tem um macaquinho, né? E aí eles botam duas possibilidades. Eles liberam o macaquinho aqui e eles botam 2 possibilidades de mãe na frente. Uma é um pedaço de ferro com 2 peitos com leite artificial, e o outro é uma mãe sem a comida, mas com a mesma coisa de ferro, só que sem comida, e envolto por uma lã que mimetiza o pelo da mãe. E eles queriam saber o que o macaco prefere, a comida ou o afeto. E o macaquinho tende a ir mais para afeto. Com certeza. Mais do que a comida. É a ínsula e a amígdala ali se comunicando. Tipo, ele prefere... Obviamente, quando a fome aperta muito, ele pula pro outro, mama e volta para esse. Nossa, quase como um oportunista, entendeu? Então, assim, o macaquinho, ele prefere mais o afeto e a segurança da família do que comida. É um bagulho tão essencial. Exato, é sobrevivência para o cérebro. Que loucura, né? A força do afeto é muito legal. Muito forte. Para o cérebro é muito importante. O que tem mais aí, Gabi? Vai para baixo. Acho que... esse aí é da diferença da rede frontoparietal com a rede de modo padrão do adulto e criança. Legal. Que a gente citou, né? Que, por exemplo, do recreio, que ela volta para a sala de aula e demora um pouquinho mais ali para ativar esta rede frontoparietal. E que é um dado importante para a gente considerar dentro do sistema educacional, alguma atividade, algo para que a criança realmente entenda, dar este tempo para a rede frontoparietal ativar, né? Sendo que do adulto a gente já consegue ativar de uma forma muito mais rápida. E é importante também, por exemplo, eu sou mãe, então eu sei o quanto é desafiador colocar uma rotina dentro de casa. Embora seja essencial, fundamental e de sobrevivência para o cérebro da criança. Mas, por exemplo, assim, a criança chegou de um parque, chegou de sei lá, né, tava brincando, é a mesma situação do recreio. Ela chega em casa, a gente já quer que ela tome banho, ela já quer... Ou seja, ela precisa de uma atenção para se organizar, porque quem faz essa organização e esse planejamento é o córtex pré-frontal, para ser ativado, para que ela comece realmente esse planejamento. Então, muitas vezes a gente exige de uma criança algo que naturalmente ela não consegue fazer. Perfeito. Então, esta compreensão, consequentemente, vai chegar aos profissionais da infância primeiro. E sei lá, a criança pode se frustrar, né? Achar que não é competente. Exatamente. Tomar cuidado, né? Sim, muito. Ou estava brincando, alguma coisa nesse sentido, vamos fazer tarefa de matemática aqui, que precisa de uma... Exatamente, nem nós não conseguimos. Exatamente. E tem alguma escola no mundo que você sabe que considera esses dados no seu modelo? Não conheço. Deve ter, né? Um lugar específico. Tem. Assim, mas assim, a gente precisa divulgar essas informações, porque é fundamental para que essas reformas educacionais aconteçam também. É claro que envolve toda uma questão política, né? Mas é bastante interessante isso. Unir estes dados científicos, que é o que os estudos estão preocupados, com a prática mesmo, com o dia a dia da criança. Para evitar o quê? Para evitar prevenir os traumas, os transtornos psiquiátricos lá na vida adulta. É uma forma de intervenção que a gente tem, né? Agora, neste período ali de crescimento, de formação do cérebro. Tem um livro do Jonathan Haidt, que chama A Geração Ansiedade, que ele publicou recentemente, que ele argumenta que... Ele não fala tanto especificamente sobre criança, é mais sobre adolescente. Mas ele argumenta que o maior problema hoje, nessa geração que está muito ansiosa e deprimida, foi o advento... Ele não cita necessariamente as telas, mas ele cita o advento do celular com muitos aplicativos que meio que sequestram a atenção, e que isso foi desenvolvido ali por 2011 até 2015. Ele pega dados dessa época de quem era adolescente, em 2011 e 2015, e ele dá uma olhada hoje, assim, como é que tá a saúde dessa galera, e é bem preocupante, assim. Sim, muito. E a agora... capacidade de prestar atenção. Muito. Aí eu fiquei imaginando você falando, se as telas
no período de infância influencia na mielinização e isso pode afetar o desenvolvimento da rede frontoparietal e o problema funcional disso é a atenção. Num mundo com muito mais telas e pais sem essa educação, qual que é o tamanho do ônus social disso no futuro, né? Uau. Um monte de crianças e adolescentes que não sabem, têm dificuldade de atenção. Sim, muito. E de organização, porque... De organização, envolve toda a função executiva, né? É bastante preocupante. Eu dei uma palestra o ano retrasado, para uma comunidade mais carente. E ali eu observei, uau, isso está sendo muito disfuncional, este uso de telas. Não principalmente, mas naquela comunidade estava acontecendo. Era uma avó que ela estava presente na palestra e ela relatou que o neto dela, de 13 anos, já estava em tratamento pelo uso excessivo de telas. E que o irmão desta criança, com 6 aninhos de idade, o que acontecia? O pai precisava trabalhar os 3 turnos. A criança chegava da escola umas 5h30, 6 horas da tarde, jantava, 7h30, 7 horas já estava com o celular. E como o pai era o meio em que o pai encontrava para deixar a criança, vamos dizer assim, cuidada, porque ele estava com o celular, o pai tem o celular, é uma forma de se comunicar também, mas a criança ficava com o celular até 5 horas da manhã. Perfeito. Caramba. Comprometendo todo o sono, comprometendo Não, muitas funções que são, né, importantes. Isso é um caso. E a gente pode observar, né, principalmente em pais que têm menos informações, que têm acesso a menos informações, justamente porque tem uma carga horária de trabalho muito grande durante o dia, enfim, que acabam dificultando também neste desenvolvimento, nesta formação base, né, do nosso cérebro. Daí, hoje você é professora? Sim. Onde é que você está? Eu estou com uma pós-graduação, EAD, em Neurociência do Comportamento da Criança. Ah, que legal. Sim. E também supervisiono trabalhos, projetos lá na Universidade de Massachusetts, junto com alguns alunos também do programa de neurociências. De lá? De lá. Legal. De uma forma externa, né? Como colaboração. E você não mora fora por conta das crianças? Também, tem toda uma questão, assim. Porque você, em termos de currículo e contato, era para ser uma pesquisadora de fora, né? Eu tive essa oportunidade, os meus pais moravam lá, mas eu gosto do Brasil, eu gosto de Florianópolis. Eu gosto também. Eu pego o voo ali, chego lá, claro, em mais tempo, mas assim, dentro de uma questão de qualidade de vida, eu prefiro aqui. Eu não fui para Massachusetts, mas as cidades que eu visitei, eu não... Então... Talvez San Diego eu moraria. Talvez Los Angeles, quem sabe, dependendo do lugar. Esta universidade, ela fica no meio assim, de fazendas. A gente passa, é uma ruazinha assim, estreita, assaltada, claro, mas a gente vai, daqui a pouco a gente encontra um prédio. É lá a universidade. Mas ao redor, até chegar lá, são quilômetros assim, de fazendas. E a galera tem que ir todo dia daí. Mora lá por lá. Mora por lá perto. Tem umas vilinhas de estudantes. Sim, sim. Legal. Mas muito, muito legal, assim, bem interessante. Mas eu demorava, porque eu ficava em Everett, Malden. Os meus pais moravam ali, né? Então eu tinha que chegar até lá. Demorava 2h30, mais ou menos. E seus pais moram nos Estados Unidos ainda? Não, eles também querem curtir o sítio, querem curtir os netos, estão aqui. Já Brasil estão é muito fase. Bom, né? Não, essa é a realidade. O Brasil é maravilhoso. A gente reclama, mas é bom pra caramba. Verdade. Legal. Dai, obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Feliz. Tá sendo a semana do infantil, porque a gente teve podcast recentemente com a Gisele. Sobre sono infantil. Legal. Então acho que é bem legal. Aí vai ser um combo bacana para as mamães e para os papais. Sim, muito Obrigadão legal. pela sua presença. Muito obrigada. O pessoal também. te acha onde? No meu Instagram, que é o daiane.bfraga. E lá eu sempre estou colocando informações, caixinha de perguntas e tudo mais. Show de bola. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, compartilhe esse episódio com quem você acha que possa ter interesse e curta o episódio, tá? Isso é importante para o algoritmo do YouTube saber que o nosso conteúdo é relevante. No mais, nos vemos no próximo episódio e até lá.